Este curta a seguir retrata sobre os efeitos da emissão de gás carbônico no mundo usando exemplos de Canoas e região. Mas para entendermos os efeitos, primeiro precisamos entender o que é gás carbônico. Gás carbônico ou dióxido de carbono nada mais é do que um composto químico na forma de gás, o CO2. Ele é um dos compostos principais para a fotossíntese das plantas. As plantas retiram gás carbônico e o utilizam em seu processo de sobrevivência. Em seguida, ela volta para os seus locais de origem por meio da respiração. A emissão do gás carbônico também é muito importante para o efeito estufa. O gás carbônico absorve o calor quando a radiação vem à Terra, assim mantendo a Terra devidamente aquecida. O gás carbônico pode ir para a atmosfera de vários jeitos: pela respiração dos seres vivos, pela decomposição, que é a respiração feita pelas bactérias e fungos, pela queima direta de combustíveis fósseis, pelas atividades vulcânicas e também de atividades humanas. Um dos processos de emissão de gás carbônico é o processo de incineração de lixo, ao qual consiste em levar a temperatura entre 800 graus Celsius a 1000 graus Celsius, e o lixo vai sendo reduzido a cinzas. Você sabia que na cidade de Porto Alegre pelo menos 2/3 dos quase 3 milhões de toneladas de gás carbônico emitidos no ar no ano de 2013 foram provenientes do transporte? E isso é muito importante, porque hoje em dia em vários lugares do mundo já se utilizam transportes movidos a eletricidade e não a gasolina. Em Canoas podemos notar vários processos que causam a emissão de gás carbônico na atmosfera, como indústrias, meio de transporte e queima de lixo ao ar livre. Por mais que esses processos pareçam inofensivos, eles causam muito prejuízo ao meio ambiente, como por exemplo o efeito estufa que ocorre devido ao excesso de gás carbônico na atmosfera. O efeito estufa tem gerado diversos outros problemas, como o derretimento das calotas polares e o aquecimento global. Podemos encontrar em Canoas muitos locais onde ocorre a queima de lixo, que além de prejudicar ao meio ambiente, também podem gerar diversas consequências à saúde das pessoas que vivem nesses locais, como por exemplo o câncer que pode ser adquirido pelos gases furanos e dioxinas que são liberados pela queima de alguns plásticos como o PVC. A grande pergunta que fica talvez seja, como a redução e neutralização do gás carbônico é feita? Bom, o caminho mais indicado é a redução do uso de combustíveis fósseis e a dramática diminuição do desmatamento. Neste primeiro item, no caso a redução dos combustíveis fósseis, nós podemos tentar com o tempo ir mudando de automóveis para automóveis elétricos, assim diminuindo drasticamente o excesso de CO2 pela queima de combustíveis fósseis. Para o segundo item, no caso a diminuição do desmatamento, vem a inspiração para uma parceria cada vez maior entre empresas e ONGs. O plantio de árvores para a neutralização do gás carbônico. As árvores utilizam o gás carbônico em seu processo de fotossíntese. Deste modo, fabricam seu próprio alimento e limpam o ar. No entanto, elas não conseguem absorver o gás carbônico na mesma velocidade em que o emitem. Por esta razão, apenas o plantio de árvores não é o suficiente, mas é o início do caminho, e vem sendo, cada vez mais, um recurso usado pelas empresas para compensar a poluição que emitem em seus processos produtivos. Também podemos diminuir a produção de lixo, que consequentemente diminui a queima de lixos, fazendo com que diminua a emissão do gás carbônico. Como podemos ver, este é um programa que faz a simulação do efeito estufa. Nele, nós podemos aumentar ou diminuir a concentração de gás do efeito estufa. Num dia normal, que faz entre 13 e 15 graus, quando nós aumentamos a concentração do efeito estufa em muito, a gente consegue chegar numa margem de 21 graus. Isso é um aumento muito alto, porque imagina se todos os lugares do mundo aumentam essa margem de 6 graus. O mundo vai entrar em colapso total. E quando a gente diminui essa concentração do gás do efeito estufa, a gente também chega a temperaturas muito baixas, podendo chegar até em negativas, em menos 20, como podemos ver nesse programa, menos 18, por aí. E isso também é muito preocupante, porque de menos 15 para menos 18 é mais de 30 graus de diminuição. E com certeza não teria como ter vida estável na Terra, pelo menos não nós seres humanos vivendo na Terra nessas condições.